Nós, nos últimos 3 domingos, nós temos falado sobre isso, colocando a casa em ordem. Então, no primeiro domingo nós fomos confrontados com uma palavra, onde nós entendemos que é possível estar exteriormente muito bem, por fora muito bem, fisicamente muito bem, mas por dentro destruído. E nós aprendemos que Deus, Ele não apenas se preocupa com o seu externo, mas Ele se preocupa com aquilo que acontece dentro de você. Então Ele não se preocupa apenas com a aparência da sua casa, porque às vezes há uma aparência de uma família doriana. Saiu de casa, todo mundo sorrindo, mas dentro de casa, a família está desajustada. Aprendemos um pouquinho sobre isso. No segundo domingo nós entendemos que não basta apenas reconhecer a desordem, a consciência, cair em si. Há uma necessidade de restaurar, uma ação, de caminhar ao encontro de Jesus, de buscar uma mudança, de descartar as coisas ruins, de consertar aquilo que está quebrado e colocar tudo diante do Senhor. E hoje nós chegamos ao último capítulo da nossa série, porque nós entendemos que precisamos colocar a nossa casa em ordem, nós precisamos restaurar, mas após a restauração, há uma necessidade de manutenção daquilo que foi restaurado. Não é assim em casa? Quem já fez alguma reforma em casa? Fala assim, eu. Fala comigo, gente, eu sou parente, pastor é carente, lembra? Você já reformou a sua casa assim? E depois nunca mais você mexeu com aquilo? Quem já pintou a casa? Foi só uma vez e depois fica 10 anos sem pintar? Há uma manutenção que tem que ser dada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não basta apenas restaurar, nós temos que proteger a nossa casa. Nós vamos falar sobre isso. O texto base que nós vamos usar, nós já até pregamos sobre isso. Neemias capítulo 4 e verso 9, você pode abrir aí comigo? Vamos ler primeiro Neemias capítulo 4 e verso 9. Quero ganhar tempo hoje. Nós estamos baseando a nossa pregação em Isaías capítulo 39. Mas Neemias capítulo 4 e verso 9 diz assim: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda dia e noite para proteger-nos deles. Neemias então, ele volta para Jerusalém para restaurar os muros. Quem já viu essa história? Faz um chacoalho a sua mão aí, ó. Mas então ele começa a restauração, e durante esse processo há oposição. Ele estava vivendo, gente, um tempo fantástico de restauração dos muros, reconstruindo a cidade. Mas nesse processo havia oposição, havia ameaças, haviam ataques. Eles oravam, mas eles também vigiavam. Isso revela um princípio espiritual extremamente importante para mim e para você. O inimigo, ele não luta enquanto a nossa casa está destruída. Ele levanta uma oposição quando nós nos posicionamos para a restauração. Gente, eu lido muito com casamento, tanto aqui na igreja, quanto no consultório. Enquanto não há diálogo dentro da casa,
O diabo, ele não se preocupa com a sua família, gente. Quando não há comunicação, quando não há carinho. Mas quando então nos posicionamos, você como homem, sacerdote da casa para uma restauração, como pai para educar os filhos no que caminho deve andar, aí há uma oposição. Quando você como mulher se posiciona como ajudadora, como uma mulher sábia que edifica a casa, aí coisas que não aconteciam começam a acontecer. Pastor, a luta, se levantou isso, se levantou aquilo, porque há oposição quando nós nos posicionamos, gente. Quando nós não incomodamos o diabo, quando nós não estamos no centro, buscamos estar no centro da vontade de Deus, quando não buscamos reconstruir a nossa casa, não há a posição do nosso adversário. Mas quando eu e você, nós decidimos mudar, aí vai surgir as dificuldades. Quando nós decidimos nos aproximar de Deus, aí o diabo começa a colocar distrações. Você já viveu isso assim? Você estava meio distante, meio fracão, meio morno. Mas um dia você vem no culto, você recebe uma palavra, você começa a se posicionar. Aí então começam as dificuldades. Quem já viveu isso aqui? Não é assim, gente, que acontece? Sim ou não? Fala comigo. É assim que acontece. Por isso, uma casa, uma família restaurada, ela precisa ser protegida. O texto base que nós estamos usando, Isaías capítulo 39, ele conta a história de Ezequias. Deus busca então não apenas restaurar a sua casa, mas restaurar a sua vida física. Mas depois da restauração, algo acontece. Para que a gente possa ganhar tempo, eu não vou ler, tá bom? A gente já leu por diversas vezes aqui. Mas Ezequias então, ele recebe uma cura extraordinária, gente. O pastor na sexta-feira, o pastor Marco, ele contou uma experiência dele, que ele teve a oportunidade de orar por uma pessoa no leito de morte. Deus então deu uma palavra para ele, cara, 15 anos você vai ter de vida. Olha que ousadia. Ontem, eu fui pregar no culto de homens e eu levei comigo o Gabriel, o José e o Samuel. E eu preguei ali, foi um tempo muito gostoso. E na hora de ir embora, a gente falou assim, vamos comer uma sobremesa. Falei, vamos chupar um sorvete? A gente estava em Alphaville. Vamos no Borelli. Vamos, onde é? No shopping. Chegamos lá, era bem pequenininho. E tinha uma senhora sentada do lado direito. E aí começamos, pegamos sorvete, conversa vai, conversa vem. Eu perguntei para a mulher assim, da sorveteria, qual sorvete que mais sai? Ela falou, é o tal, eu nem me lembro mais. Eu falei, vou pegar um desse então para eu experimentar. Daí o pessoal, se a Maria vai com as outras, pastor? Eu falei, não, aprende algo. Você que é garotão ainda. Se sai mais é porque é o mais gostoso. Se você vai num restaurante que está cheio, provavelmente ele é bom, porque algo ruim não permanece bom. E aí a mulher, ela entrou na conversa, é verdade que não sei o que tem, tal. E ela levantou para ir embora e ela perguntou assim para o pessoal da sorveteria, tem alguém com dor aí? Eu falei, rapaz. Daí o pessoal falou, não, hoje não tem não. Ela falou assim, não, eu oro, hein? Falei para ela, você acredita que eu estou com uma dor aqui, lombar? Falei, irmão, eu não perco a oportunidade de orarem por mim não, tá? E eu creio no que Deus pode fazer. Ela falou, moço, você não acredita. Quando vocês entraram aqui, eu senti essa dor. E eu não apenas senti essa dor no quadril, eu senti também uma dor muito forte nas costas.
Eu falei, nas costas eu não estou com dor não. Aí o Gabriel me olhou, que olhão dele assim. Ela orou por mim. E ela virou as costas e falou assim, ó, não tem ninguém mesmo com dor nas costas? O Gabriel olhou de novo para mim, eu falei, Gabriel, você está com dor nas costas? Ele falou, tô, bastante. E ela ora por nós. E o Gabriel falou assim, não, a minha dor já melhorou. E depois a gente foi caminhando pelo shopping, ele falando, gente, os detalhes que ela falou. A forma que ela falou, ele diz, às vezes eu não concordava muito não. Que a gente já tem uma experiência teológica, né, gente? Mas o que ela falou foi de Deus. E eu creio então que Deus tem levantado uma geração para levar cura para as pessoas. E quando nós nos posicionamos como alguém que leva a Cristo, nós teremos oposição, gente. Mas sabe o que diz a palavra? Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? A sua casa é do Senhor Jesus. Mas às vezes virão oposições, gente. E esse homem, ele tinha recebido a maior vitória da vida dele. E o capítulo 39 diz que então um rei distante da Babilônia ouviu falar tudo que havia acontecido com ele. E ele leva então, envia pessoas até lá e fala, ei, é verdade que você foi curado, estava à beira da morte? Ele diz, fui curado. Estão aqui presentes para você. Então ele abre o palácio e ele mostra todas as coisas para os sentinelas daquele homem. E o profeta então vai repreender e diz, cara, como que você faz isso? Como você abre a sua casa, a sua riqueza, os seus arsenais? Como você coloca alguém da sua casa que você não conhece? E ele diz, por isso, a sua descendência será destruída. Aquele homem já com a sua visão fosca, ele diz assim, pelo menos durante o meu reinado será tudo bem. Ele não guarda a sua casa, ele não guarda os seus, ele não guarda a sua família, ele pensa apenas no seu individual. E eu tenho aprendido com essa palavra que eu e você não precisamos apenas cair em si, entender que precisa restauração, mas nesse processo de restauração é proteger aquilo que Deus tem nos dado. Você como homem, você tem uma posição extremamente importante dentro da sua casa. Não é que o homem é melhor que a mulher, não. Apenas temos um papel diferente. O papel de proteção é seu como homem. O papel de sacerdote da casa é seu como homem. E a mulher tem esse papel de ajudadora, de condução, de enxergar coisas que o homem não enxerga. É assim ou não é, mulherada? Vocês vê coisas que os homens não vê, sim ou não? Quantas vezes a Dani já falou para mim, amor, toma cuidado com isso, amor. Eu falo, imagina. Amor, deixa com o pai. Deixa com o pai. E o que acontece, gente? Dá ruim. Dá ruim. Eu não quero apenas que você reconstrua a sua casa, mas eu quero que você proteja a sua casa. Aprenda a fechar as portas para influências externas. Que vozes você tem ouvido? É interessante isso. Quem tem te aconselhado? Quem tem sido a sua inspiração? O que nós aprendemos com Ezequias, em Isaías 39, é que uma família alinhada com Deus, ela não é direcionada por qualquer pessoa, mas pelo contrário, ela busca como conselheiros homens e mulheres
que são segundo o coração de Deus. É interessante entendermos isso. Uma família direcionada por Deus, ela não vive apenas o momento, gente, porque o momento é passageiro. Elas buscam estar alinhadas com Deus. Uma casa em ordem não vive por emoção, ela vive firmado na palavra. A gente já viu tantas histórias bíblicas, ou pessoas que nós acompanhamos, depois de uma grande vitória, sempre há um relaxamento, não é assim, gente? A gente vê no futebol, por exemplo, o melhor time do Brasil hoje é o Flamengo. O elenco, o investimento. O ano passado eles ganharam tudo. O começo do ano eles perderam tudo. Por quê? Às vezes depois de uma grande vitória, há um relaxamento da gente. Não, está tudo bem. Eu quero te desafiar a não ter esse relaxamento dentro da sua casa. Proteja os seus filhos, proteja a sua esposa, proteja o seu marido. Às vezes depois de receber um grande milagre, nós começamos a esfriar a nossa fé. Nós começamos a nos afastar. Gente, quantas vezes eu vivi isso com os jovens nos acampamentos? Está aqui o pastor Gideão. Nós vivemos algo sobrenatural. Irmão, os moleques e as meninas quase voam. Chega falando de Jesus para árvore, para passarinho. Mas com o tempo, se a sua fé não é regada, se o seu relacionamento com Deus não é regado, ele tende a se esfriar. E hoje, esse terceiro sermão sobre a nossa casa é para que nós estejamos em vigilância em todo momento. Que tipo de mensagem tem entrado dentro da sua casa? Que tipo de pessoas têm influenciado a sua família? Essa semana eu aconselhei uma pessoa e ela disse assim para mim: o meu casamento está à beira da destruição. Inclusive eu pedi o divórcio. E ele chorou muito. Um homem extremamente maduro. E ele, porque eu ouvi pessoas que eu falava assim: meu casamento não está bom. E a pessoa falava para ele: então vai ser feliz. Deixa tudo para lá. E agora ele se arrependeu de tudo isso. Mas pode ser que seja tarde para reconstruir. As vozes que nós temos ouvido às vezes traz direção, gente. Então protege a sua casa, protege a sua família. Muitos lares, eles são destruídos porque nós ouvimos vozes que nos tiram da direção de Deus. A Bíblia diz que nos muitos conselhos há sabedoria. Mas quem dá conselho, gente? É conselheiro. E quem é conselheiro? É quem sabe muito sobre um assunto. Quando eu quero saber sobre criação de filhos, hoje o que eu faço? Eu compro um curso lá do Instagram, não é assim, gente? Está cheio dos mentores, não é? E às vezes a pessoa que vai te ensinar a cuidar de filho, ela não tem filho. Não é? Você imagina alguém te ensinar a andar de bicicleta, mas ela não anda de bicicleta? Faz sentido, gente? Sim ou não? Não. Quem tem que te aconselhar sobre casamento é alguém que é casado há 40, 50 anos. Então você tem que se aconselhar com a Marta, com o pastor Marco, com a Neide, com o pastor Ângelo. Eu já posso começar a falar disso, porque eu tenho 23 anos de casado. Quem tem te aconselhado? Quem tem trazido direção nos seus relacionamentos? É interessante você pensar sobre isso. Às vezes não dá muito glória a Deus esse tipo de mensagem, mas eu não quero glória a Deus, eu quero que a sua casa, ela seja edificada na rocha e que ela prevaleça.
Isaías, ele não diz apenas sobre o presente, gente, ele fala sobre o futuro. Ele fala sobre consequências que quando nós não guardamos e blindamos a nossa casa, há. A resposta de Ezequias para o profeta é chocante, porque ele diz assim: haverá paz nos meus dias? O profeta, sim. Então para mim tudo bem, o que vai acontecer com os meus filhos já não é problema meu. Olha o nível de maturidade espiritual desse homem. Ele pensa apenas nele. Eu quero te desafiar a fazer com que a palavra diz lá na sua casa, ensinar os seus filhos o caminho que eles devem andar. Entender que o domingo é do Senhor, traga eles para cá. Sabe qual foi a consequência do rei Ezequias? O seu filho Manassés, provavelmente ele foi o pior rei de Israel. Deus nos chama, nesses dias que nós estamos falando sobre casa, para as 3 coisas: colocar a casa em ordem. E eu quero te desafiar a pensar se a sua casa está em ordem. Seu casamento está em ordem. Seu relacionamento com sua esposa ou com o seu esposo está em ordem. O relacionamento com seus filhos estão em ordem. A dinâmica da sua casa está em ordem. O que precisa ser restaurado? Gente, o que traz transformação é a consciência, não é a culpa. Não adianta você olhar para você e falar: cara, eu não tenho sido um bom marido. Não adianta você olhar para você e falar: eu não tenho sido uma boa esposa, uma boa mãe, um bom pai. Nós precisamos buscar transformação. Na semana passada falamos sobre isso. O filho pródigo, depois de tudo que ele fez, diz a palavra que ele caiu em si. E quando ele cai em si, ele volta para sua casa. Eu quero te desafiar a olhar para dentro da sua casa e verificar se há situações que precisam ser restauradas. E se houver alguma situação, o que provavelmente existe, porque nós não somos perfeitos, busque um alinhamento com a vontade de Deus. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo hoje é proteger a sua casa. Buscar com que elas estejam alinhadas à vontade de Deus. Gente, as famílias, elas estão sendo atacadas pelo diabo. Porque quando a família está desajustada, os filhos ficam desajustados. Quando a família está destruída, a sociedade é uma sociedade destruída, gente. Se nós queremos Campinas transformada, nós temos que entender que tudo começa na minha e na sua casa. Não adianta nós termos uma igreja gigante se as famílias que compõem essa igreja estão todas destruídas, gente. Se nós vivemos o divórcio, se nós vivemos brigas e tantas outras destruições. Tudo começa dentro da nossa casa. A vida não é apenas sobre você, é sobre a sua casa, é sobre a família e sobre os nossos filhos. Eu quero te desafiar a ter um compromisso com quem está do seu lado. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quando eu me casei há 23 anos atrás, imagina 40, 50, não havia possibilidade de divórcio. Nem se falava sobre isso. Às vezes a pessoa não perguntava no cartório que tipo de casamento você quer ter. Se é não sei o que de bem, se é não sei... Não. Porque o divórcio era algo muito distante do casamento.
Hoje em dia, a gente ouve assim: ah, pastor, eu vou casar, se não der certo eu separo. O casamento tem se tornado algo descartável, gente. Que na primeira dificuldade, se não der certo, a gente separa. Você tem percebido isso, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Hoje na primeira dificuldade, as pessoas desistem. Porque eles não vivem o que a palavra diz, eles não são um no casamento. Eles apenas se reúnem para dividir as contas. Eu quero te desafiar a entender que o seu ministério número 1 é a sua casa, gente, é a sua família. Não é a igreja. Não é o seu trabalho. É a sua casa. Deus te trouxe aqui hoje para que você assuma um compromisso com a sua família, um compromisso com os seus filhos, um compromisso de proteção, um compromisso de cuidado. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você entenda que o seu primeiro ministério é a sua casa. Para que você não olhe apenas para você, mas olhe para os seus filhos, entendendo que eles são o maior legado. Há uma oração que eu faço mesmo antes de ter filhos, que eu digo: Deus, eu quero que as minhas filhas, elas cheguem em lugares que eu não cheguei. Elas tenham experiências com Deus que eu não tive. Que elas sejam enviadas para lugares que eu nunca fui. Que o Senhor possa colocar diante de você essas coisas e você possa ter esse compromisso de não apenas trabalhar para a restauração do seu lar, mas que você seja um agente de proteção. Já acabou meu tempo? Se coloque de pé. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você pudesse entender isso. A sua casa está em ordem. A sua casa precisa de ajustes. E gente, é natural isso, tá? A minha casa precisa de ajustes. Eu costumo dizer que eu quero ser todo dia a minha melhor versão. A minha melhor versão como filho, como servo de Deus, mas a minha melhor versão como pai, como esposo, como pastor. E Jesus, Ele te chamou aqui nessa manhã para isso, para você olhar dentro de você. Porque às vezes a gente olha para a pessoa que está do nosso lado e a gente vê tantas coisas que ela precisa melhorar. Mas eu quero te desafiar a olhar para dentro de você hoje. O que você precisa ser melhor para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor, um filho melhor? Você pode olhar hoje para dentro de você? O que eu posso fazer para ser alguém melhor? Será que tem portas que eu preciso ter o discernimento de fechar? Será que eu preciso ter mais disciplina para recomeçar algo? Será que eu preciso ter mais sensibilidade espiritual para entender os perigos que estão rodeando a minha casa? Será que eu preciso ser mais vigilante aonde eu coloco os meus pés? Com quem que tem me influenciado? Ontem eu preguei e falei muito sobre identidade. Será que
Você, como sacerdote da casa, você sabe que essa é a sua identidade. Você, mulher, como sábia que edifica a casa, tem se colocado com sabedoria. Será que você, como filho, não tem trazido ira para os seus pais? É interessante que nós entendamos isso. E eu quero te desafiar hoje, para que você possa se achegar em Deus, entregar literalmente a sua vida ao Senhor. E buscar ser alguém melhor. Não apenas na igreja Casa Viva, mas na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Eu fico pensando, será que as pessoas veem Cristo em mim, gente? Eu sempre me cobro. Será que quando eu chego num ambiente as pessoas notam algo diferente em mim? Será que quando você chega em algum ambiente as pessoas notam algo em você? Será que a sua mulher vê Cristo em você? Será que o seu marido vê Cristo em você? Será que os seus filhos veem Cristo em você? Ontem eu compartilhei uma história com os homens. Provavelmente é uma história, não é algo real. Mas um pastor, ele chega num velório para fazer o culto fúnebre. E ele chegou com fé lá. E ele falou assim: eu vou orar e esse homem vai ressuscitar. A mulher olhou para ele e falou: pastor, se ele ressuscitar, ele vai morar na tua casa, porque na minha ele não volta mais. Olha o tipo de relacionamento. Será que nós temos sido parecidos com Jesus na nossa casa e no ambiente onde nós estamos? Essa é a reflexão nessa manhã. Trabalhe para que a sua casa seja restaurada. Coloque ela em ordem. Proteja a sua família. Mas também seja um agente de Deus aonde você estiver. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Se o Espírito Santo tem falado com você nessa manhã, faça a sua oração aí. Fale: Deus, eu quero ser um homem, uma mulher segundo o teu coração. Eu quero viver, Pai, isso. Peça para Ele que transforme aquilo que precisa ser transformado, que restaure aquilo que precisa restaurado, que tire o que precisa ser tirado. Mas que você seja sensível para ouvir a voz do Espírito Santo nessa manhã. Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, Pai, porque nós cremos que o Senhor trabalhou conosco nesse mês, Pai, sobre restauração da nossa casa. E nós Te louvamos por isso. Então nos ensina, Pai, a proteger a nossa casa. Nos ensina a orar, Pai. Nos ensina a ter sabedoria. Nos ensina a edificar um altar, Pai, seu dentro das nossas casas, Pai. Que possamos ser como Pai, um instrumento vivo nos nossos filhos, Pai. Que possamos, como esposo, ser aquele homem que dá, Senhor, a vida pela nossa família, Pai. Que como mulher, elas sejam sábias, Pai. Que como filhos, nós vivamos segundo o Teu coração. Que nós possamos, ó Pai, ter casas restauradas, famílias reconstruídas e edificadas, Pai. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.